emocionante. Vamos trazer algumas imagens aqui dos bastidores do Vasco que me chamou bastante atenção e inclusive fez a gente mudar todo o conteúdo do nosso vídeo de hoje, regravar, porque eu não poderia deixar de falar sobre o que eu vi nesses bastidores do Vasco. Vamos falar sobre Emiliano Dias, Zé Gabriel, entre outros, Maicon, enfim. Vamos falar também sobre a lesão de Gabriel Dias, o que é que o jogador tem, é algo grave, não é algo grave, quanto tempo mais ou menos ele deve ficar de fora. E obviamente falar aí sobre o fim da rodada. A rodada terminou agora há pouco com um empate entre Atlético e Goiás, Goiás e Atlético. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Gigante da Colina, trazer as informações do Vasco. Vasco que agora volta a jogar no próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras que não terá Zé Rafael nem John, estão suspensos. A gente não sabe se o Abel vai poupar, porque o Palmeiras joga nesse meio de semana, nesta quarta-feira, contra o Deportivo Pereira. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, dependendo do resultado, muito obviamente, e também do desgaste dos jogadores, é bem capaz que o Abel faça algum tipo de modificação. Pelo lado do Vasco, a gente não vai ter Léo, não teremos Gabriel Dias, inclusive informações sobre Gabriel Dias. O que é que houve com o jogador? Ele teve uma lesão na posterior da coxa direita, muito provavelmente aí entre 2-3 semanas para que o jogador esteja recuperado. Não foi uma lesão no joelho, muita gente tinha muito medo que fosse isso, até o próprio Gabriel Dias, mas não, foi uma lesão na posterior da coxa direita. Com isso, o jogador ficará de fora das próximas partidas do Vasco. Agora há pouco, inclusive, o Léo esteve fora aí esteve no Sport TV, né, falando muito do Vasco, falando sobre liderança, dizendo que não importa quem seja o capitão do Vasco, que todo mundo vai ter essa liderança, né, que todo mundo é líder, que o que importa é o clube, que o Vasco está acima de qualquer liderança. Mas, enfim, falou muito bem também do Camisas Negras. Ele esteve agora há pouco no programa do Sport TV. Mas esse vídeo, eu inclusive mudei todo o script do vídeo, porque eu não poderia deixar de falar sobre esse vídeo de bastidores do Vasco que saiu agora há pouco. Vou colocar algumas imagens aqui que para mim foram importantes para entender esse momento do Vasco. A primeira imagem, que eu vou inclusive colocar na tela aqui, vou ficar bem de lado aqui para a gente poder falar sobre essa imagem aí. O Maicon, que se mostrou uma liderança. O Maicon fala nesse momento aí, dizendo que o Vasco tem que estar bem, que tem que seguir, estar ligado no jogo, tomando boas decisões. É um cara que tem a palavra, é ativo no vestiário. E a gente falava muito, para que eu trouxe o Maicon e tudo mais. E mostra isso, o papel que o Maicon tem dentro do vestiário. Após o jogo também, ele continua falando isso, diz que não é pro Vasco desistir, que tem que manter essa pegada, que é isso que o Vasco tem que fazer e tudo mais. Deu algumas palavras que para mim são bastante importantes. Mostra que o Vasco hoje tem mais lideranças. Eu cobrava muito isso, falava que o Vasco só tinha a liderança do Léo. Chegada do Maicon, chegada de Medel, chegada do próprio Verrete, que eu soube também é um líder. Está mostrando que o Vasco hoje tem mais lideranças. Isso é importante. Outra imagem que me chamou bastante atenção é essa. É a preeleição do Emiliano Dias. Aí você está vendo ele falar, vamos dar alegrias para a nossa família. Também ele fala nos outros, que é para os torcedores. Ele inclusive fala para mais de 60 mil pessoas, só que foi divulgado que foram 53, 54 mil pessoas dentro do Maracanã. E fala sobre desfrutar. Que os jogadores têm que desfrutar e
buscar melhor, que o trabalho paga, que é para todos crerem nisso. Que pode demorar, mas o trabalho vai pagar. Isso mostra como essa comissão técnica do Vasco ela tem essa liderança com esses jogadores. Como esses jogadores têm a confiança hoje, como a gente falou em alguns vídeos, como a gente falou na live. O Vasco mudou. O Vasco tem uma confiança. Zé Gabriel, Robson Bambu. E tem muito dessa comissão técnica. Para mim é o grande reforço do Vasco, como eu falei em outro vídeo. Também, essa imagem aqui. Essa, para mim, quem não foi pego, quem não foi tocado por essa imagem, pode procurar alguma coisa que você não tem sentimento, cara. Por quê? Olha isso. Zé Gabriel se emocionando. Por que ele tá se emocionando, Léo? Para você que não assistiu, vou dar o contexto. Ele fala sobre o Gabriel Dias. Ele cita a luta que o Gabriel Dias teve para estar nesse momento. E infelizmente ele tem a lesão. E ele dedica essa vitória para o Gabriel Dias. E aí ele se emociona falando do Gabriel Dias. E eu digo uma coisa, cara, eu gostei também, ele falou outras coisas antes, fala sobre o grupo não desistir, que não pode achar que tá tudo ganho, que o grupo tem que entender que tem muitas batalhas ainda. Mas é mais um jogador que aparece, que mostra a liderança. Então, esse bastidores do Vasco, para mim, ele é emblemático. Mais até do que o bastidores do Grêmio, mais do que foi aquele bastidores do Cuiabá. Porque mostra que os jogadores, enfim, têm outro espírito. Enfim, o Vasco tem um espírito de luta. Enfim, os jogadores do Vasco entenderam o que é vestir a camisa do Vasco. No momento crucial da temporada. Isso para mim é importante. Eu mudei inclusive o script do vídeo para falar sobre isso, porque é muito importante. E é muito gratificante ver que os jogadores abraçaram. E que eles estão em busca do objetivo. Então, hoje, 125 anos do Vasco, está se encerrando praticamente, daqui a uma hora. Eu digo uma coisa ao torcedor vascaíno. Empenho não vai faltar. Óbvio, a rodada acabou agora há pouco, não foi uma rodada boa. O Goiás estava perdendo, empatou. O Bahia ganhou. O Goiás, inclusive, empatou com a equipe do Atlético Paranaense. Mas o Vasco conseguiu tirar 2 pontos. O Goiás vai a 23. O Bahia ganhou. O Santos ganhou. Foi importante o Vasco ganhar. Porque se o Vasco perde ou o Vasco empata, o Vasco ficaria distante desses times. E eu espero que esse time ele mantenha essa pegada. Porque se continuar com essa pegada, com essa responsabilidade, com essa forma de vestir a camisa do Vasco, com esse respeito, o Vasco terá, sim, condições de sair dessa situação de zona de rebaixamento. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. E valeu. Vasco tudo sempre.